Bom dia, pessoas lindas e maravilhosas! Está entrando no ar mais um episódio das nossas queridas Reflexões Radiofônicas. Eu sou a Gaka Júnior, o criador de O Meu Livro de Ideias, e todas as segundas-feiras, a partir das 7 da manhã, eu tenho um compromisso marcado com você, aqui nesse podcast curtinho, mas com o objetivo de começar a semana de uma forma mais positiva e reflexiva. E o tema de hoje é Mulheres no Poder e o medo que isso causa. Bom dia para você que está aqui ouvindo a nossa reflexão radiofônica já nessa segunda-feira às 7 da manhã, ou você que vai ouvir durante a semana a qualquer horário. Quero agradecer primeiramente a todos vocês que fielmente têm nos ouvido aqui toda a segunda-feira e durante a semana. Sabe, hoje não era esse tema não, vou ser bem honesto para vocês. Mas, devido ao que aconteceu na semana passada com a queridíssima, pelo menos por mim, ministra Marina Silva, eu tinha que vir aqui trazer um tema reflexivo para você, homem que ouve a gente, e para você, mulher, que ouve, assim, gente, eu não tenho nem o que falar, porque a maioria do meu público é o público feminino. Então, mulheres, esse episódio é um abraço meu para vocês, é um apoio, porque eu não consegui até agora digerir o que aconteceu. Mas vamos lá. Eu vou dividir o tema de hoje em alguns pilares, porque eu acredito que seja essencial separar e bater focadamente em cada ponto. Vamos lá, né, gente? Vamos começar. Para iniciar, eu quero começar com a palavra ascensão. A ascensão das mulheres a posições de poder e a liderança, obviamente, é um fenômeno que tem gerado reações diversas à sociedade. Enquanto muitas pessoas celebram a conquista de direitos e a igualdade de gênero, há um grupo que se sente ameaçado pela presença feminina em espaços de poder. Os machistas, principalmente. Bem, parecem que eles sentem um medo profundo diante da ideia de mulheres ocupando cargos de liderança. Mas o que é que está por trás desse medo? Por que os homens machistas se sentem amedrontados com a presença feminina em posições de poder? Para entender essa reação, é preciso mergulhar nos aspectos sociais, psicológicos e misóginos que permeiam a sociedade. O primeiro deles é o medo da perda de privilégios. Esse é um dos principais motivos pelos quais os homens machistas se sentem ameaçados pela presença feminina em posições de poder. É um medo de perder os seus privilégios, pois todos nós sabemos, historicamente, que os homens ocuparam posições de liderança durante quase toda a história. Não só liderança, poder também. E a presença feminina nesses espaços é visto como uma ameaça à sua dominância. Isso se deve à ideia de que os homens são os provedores, os líderes naturais, e as mulheres devem se limitar a papéis secundários. De acordo com um estudo feito pelo nosso queridíssimo IBGE, em 2020, as mulheres ocupavam apenas 38,6% dos cargos de gerência e direção no Brasil. Além disso, as mulheres ganham, em média, 20,5% menos do que os homens no mesmo cargo. Esses dados demonstram que ainda há um longo caminho a se percorrer. Obviamente, para alcançar a igualdade de gênero no mercado de trabalho brasileiro. Um segundo ponto que eu gostaria de abordar é o medo da mudança de papéis. Esse outro motivo pelo qual os homens machistas se sentem ameaçados é a troca, vamos botar assim, a mudança, não tem outra palavra, transformação dos papéis. Vamos pensar dessa forma. A sociedade tradicionalmente atribuiu papéis específicos aos homens, e as mulheres, obviamente, também. E a presença feminina em posições de poder desafia esses papéis. Os homens machistas se sentem desconfortáveis com a ideia de mulheres ocupando cargos de liderança que antes eram deles. Por isso,
há esse confronto, pois essa ação de ocupar desafia a própria identidade masculina e o seu papel na sociedade. Um estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro encontrou que os homens que se sentem ameaçados pela presença feminina em posições de poder tendem a ter atitudes mais conservadoras e machistas. Além disso, esses homens tendem a se sentir mais desconfortáveis com a ideia de mulheres ocupando cargos de liderança em áreas como a política e principalmente os negócios. Temos aqui agora o terceiro ponto que eu acho que fecha toda a nossa reflexão. Obviamente, vamos dizer assim, o medo da perda do controle. O medo da perda de controle é outro fator que contribuiu para a reação dos homens machistas diante da presença feminina em posições de poder. Os homens machistas se sentem desconfortáveis com a ideia de não ter o controle total sobre as decisões e ações, e a presença feminina em posições de liderança é vista como uma ameaça à sua autoridade. De acordo com o estudo da Organização Internacional do Trabalho, em 2019, as mulheres representam apenas 17,3% dos parlamentares no Brasil. A falta de representação feminina nos espaços de poder é um reflexo da sociedade patriarcal e machista que ainda prevalece no nosso país. Pessoal, para concluir essa nossa reflexão de hoje, a presença feminina em posições de poder é um fenômeno que desafia a sociedade machista e patriarcal. Os homens, obviamente machistas, se sentem ameaçados pela ideia de mulheres ocupando esses cargos de liderança, pois isso desafia, obviamente, a sua dominância, os seus privilégios, o seu status. E, obviamente, também, hoje eu falei bastante obviamente, né, pessoal? Mas é tão claro, tão óbvio, que essa mudança de papéis ainda afeta o nosso contexto social. É importante que a sociedade reconheça a importância da igualdade de gênero e trabalhe para promover a inclusão e a participação das mulheres em todos os ambientes de poder. A importância de conscientização é fundamental para mudar a mentalidade machista da sociedade, ou seja, da grande parte da sociedade masculina do nosso país, e promover uma sociedade justa, uma sociedade igualitária e uma sociedade em que vocês consigam ter, sim, o seu lugar de referência, o seu lugar de estabilidade e o seu lugar de identidade. Eu acho que já estamos na hora de pensarmos um pouco e refletir mesmo, pois quando um deputado diz coloque-se no seu lugar, aonde é o lugar dessa mulher? Ok. Ficamos por aqui. E se você está escutando a gente pelo YouTube, deixa o seu like, dá aquele joinha e se inscreve, ativa o sininho das notificações. E se você está ouvindo a gente pelo Spotify, compartilha. Vai ali, compartilha no status do seu WhatsApp, compartilha no status do seu Instagram. O importante é que mais pessoas acessem esse conteúdo se você realmente gostou da nossa reflexão de hoje. E olha, não se esqueça, hein? Segue a gente lá no Instagram, @omeuLivroDeIdeias. E não se esqueça, na quarta-feira às 17, nós temos o Chá da Tarde, um podcast onde sempre trazemos um convidado diferente e inteligente. Até a próxima segunda para mais uma Reflexões Radiofônicas.